No Contracorrente de hoje vamos fazer o balanço deste dia inaugural e também procurar perceber o que é que ele revelou sobre o que possa vir a ser o segundo mandato de Trump. E por isso, José Manuel, te pergunto se notaste alguma surpresa importante neste primeiro dia. Um ambiente diferente. Claramente diferente do que diferente de há 4 anos. Dá 4 anos, quer dizer, dá 8 anos, sobretudo, não é? Dá 8 anos. Sim, exatamente, exatamente. E não foi apenas por estar muito frio e aquilo ser dentro do Capitólio e não na rua. Curiosamente, quer dizer, esta cerimónia é uma cerimónia que ocorreu sempre no inverno, não começou tão cedo, habitualmente era um pouquinho mais tarde, era finais de fevereiro, março, só veio para janeiro, quer dizer, repara, as eleições foram sempre na primeira terça-feira de novembro, desde há 250 e quase 50 anos nos Estados Unidos, portanto isso aí nunca mudou, nunca houve eleições antecipadas, nunca houve datas, nunca houve discussões, foi sempre nesse dia, portanto o dia da tomada de posse variou, até porque, digamos, a velocidade do apuramento dos resultados e a velocidade de deslocação não foram sempre as mesmas ao longo deste período. E há de facto uma história de um presidente que na altura era o mais velho a ter sido eleito até essa altura, que ainda, enfim, a história dele é muito diferente de Trump. Ele era um militar, tinha um certo orgulho na sua postura militar, e que, apesar do frio e da tempestade que havia em Washington, resolveu fazer o discurso cá fora e ir pela rua fora, pela Pennsylvania Avenue, pela avenida, até chegar à Casa Branca, e morreu um mês depois de gripe. Portanto, acho que desta vez resolveram não correr esse risco. Aquele que de facto no dia da tomada de posse é o mais velho, porque mesmo o Joe Biden era mais novo quando tomou posse há 4 anos, agora seria mais velho. É mais velho uns meses apenas, sim, não é? Sim, mas é mais velho, um bocadinho mais velho. Portanto, mas independentemente desse cuidado que houve, e portanto aquele ser um cenário bastante diferente do cenário de há 8 anos, em que estava, enfim, aqueles momentos que deu logo aquela discussão, eu acho que aquilo que se percebeu foram várias coisas. Primeiro, o discurso é realmente diferente. Portanto, o discurso, eu diria que o discurso de há 8 anos era um discurso Steve Bannon, portanto um discurso integralmente aquilo que se convencionou chamar populista, mas pronto, sobre isso haverá milhões de discussões, e era um discurso muito sombrio em termos era o discurso, ele ficou conhecido digamos, na América como o discurso de American Carnage, um massacre americano, portanto, a massacre da América, portanto, o que estava a acontecer e tal. Bem, este discurso tem também acusações e começa logo por aí, ele entra a matar logo, mas depois é um discurso que termina com vamos viver uma nova época de glória, vamos olhar para o futuro, vamos estar aqui todos. É um discurso que fala muito uma base de apoio, que é diferente da base de apoio que ele tinha há 8 anos, e desse ponto de vista é indiscutível que houve, isso é uma boa parte da surpresa dos últimos tempos, é ter percebido que, ou melhor, ter entrado pelos olhos dentro que a base de apoio de Trump já não é apenas a classe branca, os brancos deserdados, é muito mais ampla, e também já não são só apenas os homens, e também já não são só apenas os latinos, e são também uma parte da minoria negra, portanto, afro-americana, como se diz nos Estados Unidos. E isso é diferente, até porque há ali momentos naquela tomada de posse que eu atribuo indiscutível significado, quer ao facto de ele não ter esquecido que aquele era o dia de Martin Luther King, é um dia que na América tem muito significado e, portanto, nem sempre conhecido. Esse dia é em janeiro, portanto, já houve, porventura não fui verificar, outras tomadas de posse que coincidiram, mas ele não só lembrou isso, como citou Martin Luther King, como depois há ali um momento em que, digamos, há um momento mais... aquilo é a América, não é? Portanto, a América, nas notas de dólar, diz "In God We Trust". Portanto, e é um momento em que vão lá vários representantes, e repara, é um país onde a liberdade religiosa chegou antes da liberdade política. Às vezes as pessoas esquecem-se deste detalhe, que é muito importante. Num momento em que na Europa não havia liberdade religiosa.
Portanto, este aspecto é um aspecto que às vezes as pessoas tendem a esquecer. Portanto, isso eles têm uma relação diferente com estes temas do que nós sempre tiveram, não é? E vamos às origens e ao Tocqueville e tudo, está tudo lá, não é? Portanto, e nunca desapareceu completamente, apesar de se ter esmorecido muito nos últimos tempos. E, portanto, há um momento em que fala um judeu, um pastor, um rabi, depois fala um pastor protestante, evangélico, penso eu, não sei exatamente qual seria batista, seria o que é que ele seria, provavelmente batista, e depois fala julgo que um católico. Aliás, foi o menos interessante de todos, em termos de retórica. A retórica é mais fluente, claramente é do pastor protestante, negro, que faz um discurso que vai buscar frases do famoso discurso I Have a Dream, e portanto há ali bocados que são reviver no outro extremo daquela grande Alameda de Washington, não é? Portanto, o discurso do I Have a Dream é no lado do monumento de Lincoln, isto foi do lado do Capitólio, não sei qual é a distância exata, mas são para aí 2 ou 3 quilómetros, mas é uma grande espaço com o obelisco a meio, e portanto, eu acho que isto revela uma coligação eleitoral diferente do ponto de vista daquela coligação, digamos, republicana que elegeu Trump, mas também prioridades diferentes e uma ruptura com o estereótipo. Com o estereótipo, que é um estereótipo muito dado por quem olha para ali visto do estrangeiro, por quem olha para ali visto de algumas elites americanas, designadamente académicas e analistas, politólogos e tal, que sempre leram aquilo tudo e muitas vezes se enganaram. Eu nunca mais me hei de esquecer de um politólogo americano, que aliás eu respeito muito e que eu entrevistei em 2016, íamos numa daqueles grandes, nos maiores think tanks de Washington, e daqueles think tanks bipartidários, portanto não é daqueles que são mais ligados a um partido ou outro, e como disse, ele escrevia colunas nos grandes jornais americanos, escrevia e escreve, e disse, se Trump ganhar eu deixo de escrever porque é um sinal que não percebi nada disto. Ele continua a escrever, é um facto. Neste caso não cumpriu a sua promessa. José Manuel, posso-te interromper agora para uma notícia de última hora, porque é uma notícia do Observador. Há um novo diretor executivo do SNS, Álvaro Santos Almeida, é o nome que foi escolhido pelo Governo para suceder António Gandra de Almeida. Falamos de um professor associado na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, que foi também presidente da entidade reguladora da saúde, isto no período de 2005 e 2010. Álvaro Santos Almeida é um nome que vamos conhecer melhor seguramente depois no noticiário, mas é uma informação para os nossos ouvintes. É importante porque isso é também um dos temas aqui que... Claro. Relevantes da nossa atualidade portuguesa. Isso. Bem, portanto, agora, há ali diferenças que têm a ver, digamos, por um lado, em tudo aquilo que está ali à volta, não é? Na forma como aquilo decorreu, que é muito mais festivo, muito menos, apesar de se perceber, há muitos momentos de agreste, de quase algum rancor, percebe-se que há ali um lado que tinha acabado, quando ele começa a falar, tinha acabado de ter conhecimento de algo que seguramente o irritou muito, que é os últimos perdões, os últimos indultos de Joe Biden. Eu não tinha ideia destes números, portanto foram números que entretanto ontem por acaso reapareceram, eles até são, mas os números de indultos dos presidentes norte-americanos, aquilo que fez Joe Biden não tem paralelo na história. Não tem paralelo mesmo, quer dizer, Joe Biden, agora não sei, porque ontem também o Trump deu logo 1.500 indultos de uma vez, não é? Mas 1.500 indultos de uma vez é muito mais do que ele deu da primeira vez, porque da primeira vez foram umas centenas, se chegaram às centenas, poucas. Aliás, Barack Obama tinha dado muitos indultos, praticamente 2.000, mas em 2 mandatos. O recorde até agora de indultos era de Roosevelt, mas Roosevelt teve 4 mandatos e não chegou aos 4.000, o que dá para aí 1.000 média por mandato, não é? Ele depois morreu a meio do 5º mandato e, portanto, não deve ter tido muitos indultos nessa altura. A meio, quer dizer, logo no princípio. O Joe Biden deu 8.000. É uma coisa sem paralelo, quer dizer, estamos a falar de, em termos de ritmo, 8 vezes o ritmo daquele que tinha dado mais, que era, ou não, em termos de mandatos, sim, mais ou menos 4 vezes o que tinha dado Roosevelt, ou mesmo o Woodrow Wilson, que apanhou a Primeira Guerra Mundial e, portanto, tinha um período também, porventura, controverso, enfim. Este não era o padrão,
Este padrão ainda por cima apanha indultos que são dados de uma maneira estranha, no mínimo, não é, género? Não foram perseguidos, mas se calhar vão ser perseguidos. E isto também tem a ver e o filho, pouco... E o filho também. O filho já foi há mais tempo, não é? Sim. Mas agora foram outros familiares. Claro que sim, agora sim, mas também foi logo a seguir às eleições. Foi logo a seguir às eleições. Também numa circunstância... Uma das coisas mais desastradas do ponto de vista do mandato de Joe Biden até hoje, porque a questão do filho vem de 2018, 2019 e, portanto, e aí, enfim, é uma história, talvez um dia seja completamente contada, não foi ainda toda contada, portanto, portanto ele entra de uma forma bastante agressiva com a situação da América, o mandato anterior, a elite que tomou conta disto e que está a dar cabo disto, mas depois faz um discurso em que há muitos momentos, é um discurso de agora que é um discurso por um lado messiânico, mas ele também é Trump, não é? Não podemos esperar outra coisa, mas eu diria que tem um lado, se quisermos comparar, o discurso há 8 anos foi mais Steve Bannon e este foi mais Elon Musk. Portanto, e toda aquela coligação que ali estava. Eu não atribuo pouca importância, atenção, ao facto de terem estado na posse todos aqueles representantes de Silicon Valley, com inclusivamente alguns... A oligarquia tecnológica. Sim, mas repara, eles não... Temos lá a ver. O problema de... Há, obviamente, uma questão enfim, aliviar alguns que são, de facto, hiper ricos, não é? Não estavam lá todos, haveria mais, mas estavam... Aquela oligarquia, até há muito pouco tempo, esteve com os democratas, digamos assim, aquela elite, ou aqueles ricos, até há muito pouco tempo estiveram com os democratas, e alguns mudaram genuinamente nos últimos tempos. Portanto, mas que ninguém o obrigou, não é? Portanto, ele não fazia ideia do que... Quer dizer, quando ele faz aquele primeiro tweet a dizer que apoia Trump, não é nada óbvio que Trump vai ganhar as eleições. Quer dizer, na altura ainda estava Biden na corrida, portanto havia boas sondagens, mas depois há muitos outros momentos em que as coisas estão ao contrário, como todos nos recordamos. Portanto, ele não está a apostar apenas no cavalo que ganha. Portanto, não é isso que se está a passar, é porque houve... E se nós... Eu tenho ouvido algumas entrevistas com gente de Silicon Valley, entrevistas diferentes, dados a órgãos de informação diferentes, a última até foi até ao New York Times, que são entrevistas muito interessantes porque percebem que, quer dizer, há um que conta, esse conta ao New York Times, que nas eleições de 2012, portanto há 12 anos, ele, que tradicionalmente era um democrata, na altura alguém lhe pediu ajuda para ele também nas redes sociais e fazer aqui, portanto, ajudar a que os republicanos parecem fazer. Agora as redes sociais são o diabo, não é? Em 2008 eram o paraíso, porque tinham trabalhado a favor de Barack Obama. Portanto, e na altura disseram, vem-nos ajudar aqui nas redes, portanto era preciso alguém que ajudasse Mitt Romney, que era entre os, digamos, hoje está visto quase como um democrata, digamos assim, mas foi o republicano que desafiou Obama na sua reeleição, e ele diz que foi a Silicon Valley e não conseguia arranjar engenheiros disponíveis para trabalhar para os republicanos. E isto mudou. Portanto, não é apenas os pobres. Há aqui coisa... Quer dizer, agora, porquê é que isso aconteceu e sobretudo, como é que não houve sinais, ou houve muito poucos sinais na imprensa, na academia, de que isto estava a mudar, é muito relevante e é fazendo-nos refletir sobre a forma como nós olhamos para isto. E desse ponto de vista, aconteceu ontem uma coisa que me deixou outra vez pregado ao chão. Quer dizer, como é que é possível? Eu digo sinceramente, como é que é possível? E quem começou com isto foi a CNN americana, depois a seguir espalhou-se como, enfim, fogo na pradaria, um gesto que quem quer que tenha na história visto como é que é a saudação romana ou saudação nazi, como é que se fazia, percebe que aquilo que, quer dizer, basta ter um bocadinho de memória, percebe que o simples facto de alguém, quer dizer, basta o simples facto, há um momento, aliás, 2 momentos, porque ele faz aquilo para frente e para trás, só isto estraga, só o facto de fazer para a frente e para trás estraga a ideia de que é uma saudação romana, porque a saudação romana é só para a frente e a pessoa não se mexe. Portanto, há aqui regras, não é, por assim dizer, que é o estou a falar do Elon Musk.
de um gesto que ele faz, em que mete a mão no peito, dizer, o meu coração está com não sei o quê, e depois, quer dizer, estende o braço e passou imediatamente assim uma situação assim. E é isto que vem, a gente encontra nas redes sociais, na rede social do Musk, por todo lado, nas órgãos de informação, grande parte deles, por todo lado. Quer dizer, mas quando nós vamos ver as imagens, mas de onde é que isto vem? Mas porquê? Quer dizer, porque é necessário fazer encaixar um padrão qualquer naqueles diabos. Há muita coisa que ontem disse e que fez nas ordens executivas o Trump, que eu acho, não concordo, como acho perigosas. Bem, para ser concreto. Há medidas que são puro e simples cumprimento de promessas. E desse ponto de vista, se um político foi eleito e está a cumprir as suas promessas, eu não vou dizer de repente, não vou condená-lo por causa disso, não é? Ele disse que ia fechar as fronteiras, não totalmente, mas que ia reinstituir regras que tinham sido desmanteladas pela administração Biden e fez isso. Eu não tenho certezas absolutas não tenho certezas absolutas porque não sei até onde é que foi, digamos, a máquina judicial no que respeita, porque há já gente condenada em relação às questões do 6 de janeiro, não é? Portanto, dos Capitólio. Há gente condenada e essa não foi indultada. Portanto, estou a falar em relação aos 1.500 que estão ainda com processos. E, portanto, o que é que... Quer dizer, porque uma coisa é fazer violência, houve um polícia morto, penso que é um polícia que morreu, não sei se foi mais que um, portanto, houve ali violência indiscutível e houve uma violação das normas. Quer dizer, mas violação das normas em manifestações e em tumultos, nos Estados Unidos ou na Europa acontece, eu não direi todas as semanas, infelizmente nos Estados Unidos não é todas as semanas, exceto talvez em alguns estados aconteça com muita frequência e aconteceu com muita frequência em algumas zonas. Bem, mas ali de facto foi gravíssimo. Agora, em princípio devia-se deixar o sistema, em princípio, enfim, não se devia copiar o que fez Joe Biden, devia-se deixar o sistema judicial funcionar. Eu sei que neste momento há uma guerra, por todo lado, por todo o mundo, que às vezes é usada à esquerda, outras vezes é usada à direita, que é o chamado lawfare, portanto, que é guerra pelos tribunais. Não se ganha na política, ganha-se nos tribunais. E nós vemos exemplos destes um pouco por todo lado. Portanto, utilizam-se os tribunais conforme estejam mais inclinados para um lado ou mais inclinados para o outro, ou se perceba qual é a sua cultura, muitas vezes para conseguir aí o que não se consegue junto dos eleitores, por vias digamos, mais democráticas e mais liberais. Eu não consigo, quer dizer, e parece que há coisas que as pessoas acham que são normais. Quer dizer, eu não acho normal o que, por exemplo, no Brasil, um juiz do Supremo está a fazer ao Elon Musk. Independentemente já de tudo o que tiver a ver com o Bolsonaro, que eu não sei o suficiente e não é figura também digamos, do meu gosto particular. Mas independentemente disso, há ali coisas que acontecem, assim como há outros países espalhados. Isto é uma coisa que acontece um pouco por todo lado e por todo o mundo. Não é a boa maneira de fazer política e, portanto, mas não podemos acabar com isso de um dia para o outro. Bem, infelizmente. Ora bem, agora... aquilo que eu acho que é necessário entender é que houve um clique qualquer que aconteceu, não apenas nos Estados Unidos, mas noutros países, e que está a fazer com que haja um nível de mudança política. Quer dizer, eu hoje até a Helena Garrido usa aqui uma expressão que eu ontem, quando estava a preparar isso, pensei usar, mas agora, já que ela foi já usada e já pessoas podem ter lido, eu vou citá-la, que é a ideia do pêndulo. A ideia de que quando se vai demasiado para um lado, há uma tendência para depois o pêndulo vir com muita força para o outro lado. E houve, claramente, em algumas questões que têm a ver com, sei lá, aquilo que nós designamos por wokeismo, mas não só, quer dizer, questões em que houve um exagero absoluto. Quer dizer, o que é que significa dizer... ontem, por exemplo, há uma expressão do Trump que é, ele diz que só há 2 géneros. Se ele dissesse que só há 2 sexos, biologicamente eu estaria totalmente de acordo. 2 géneros, porque o género já é uma coisa que às vezes tem a ver com orientação sexual, com outras situações, não é apenas biologia, e então aí por exemplo, eu percebo porque é que de facto de repente termos passaportes com sexo X,
Portanto, não é uma coisa nem outra, e a pessoa chega lá, olha para o passaporte, olha para a cara da pessoa e tenta perceber o que é que ele quer dizer, porque o passaporte é para andar pelo mundo todo, não é só para andar na América, não é? É para andar pelo mundo todo. Eles não têm bilhete de identidade, portanto... a identificação, o passaporte funciona como identificação. É o cartão da Segurança Social, a carta de condução e o passaporte é aquele que habitualmente é usado para a identificação nos Estados Unidos, porque eles acham que o bilhete de identidade é uma violação das liberdades individuais. Não são só eles, atenção, os australianos também, portanto há assim uma... os ingleses, portanto não há... Portanto é uma... outras culturas, digamos assim. Nós às vezes aqui temos dificuldade em entender. E portanto... há coisas que têm a ver com isso, há coisas que têm a ver com uma percepção, por exemplo, de degradação das condições de segurança nas cidades, que é um tema em relação ao qual tinha havido uma evolução importante nos últimos anos, e onde houve um recuo que tem a ver com muitas questões diferentes, tem a ver com o regresso com algum tipo de drogas, por exemplo, que é um tema muito, muito caro, designadamente ao vice-presidente, ao J.D. Vance, que viveu no meio desse mundo aterrador das novas, das drogas, não sei se é a heroína, são outras drogas daquela zona de... Já não me recordo, li o livro, mas agora já não lembro qual é a droga exatamente que ele falava. Portanto, há ali um grau de problemas que de facto regressaram. Eu lembro-me de ter ido, a primeira vez que fui aos Estados Unidos, já foi há mais de 30 anos, a violência, o número de sem-abrigos nas ruas, os assaltos, era uma coisa muito pesada. Era o tempo em que, por exemplo, nunca me lembro de esquecer dessa frase, o que era ainda primeiro-ministro de Espanha, sim, era primeiro-ministro de Espanha, o Filipe González, socialista, e que uma vez, a propósito dos Estados Unidos e da Rússia, na altura, enfim, quando eu fui já tinha acabado a União Soviética, ele tinha dito essa frase no tempo da União Soviética, ele tinha dito uma frase muito interessante, que era: prefiro correr o risco de morrer por causa de um assalto no metro de Nova Iorque do que chegar a Moscou e ser preso por causa de uma opinião. Portanto, o que é uma coisa significativa. Portanto, ele era, sobretudo, vindo de um socialista, como é o caso de Filipe. Eram outros socialistas, os socialistas espanhóis nessa época. Bem, mas aquilo era um tempo em que, por exemplo, havia gente a dormir na Pennsylvania Avenue, à vista da Casa Branca, na rua. Gente a dormir na rua, gente a distribuir comida. Eu andei a distribuir comida, porque uma das atividades que fiz para perceber como é que aquilo funcionava foi andar a distribuir comida nas ruas, e andei a distribuir comida na Pennsylvania Avenue, sem abrigos. Isso tinha mudado, portanto, estávamos no início da administração Clinton. Portanto, mudou por vários fatores, mas designadamente pela própria ação da administração Clinton, por uma continuidade, e agora está a haver em muitos sítios, sobretudo 2000, depois da Covid, um regresso de insegurança. Portanto, tem que se compreender isto tudo para perceber o que mudou e para perceber porque é que muita gente que toda a vida tinha sido democrata, de repente votou republicano e quer outra coisa. E é outra coisa que é necessário perceber. Nós vamos assistir duas coisas muito importantes. Primeiro, Trump não chega inesperadamente ao poder desta vez. Portanto, já tem a experiência de 4 anos, do que correu bem, do que correu mal, dos problemas que teve e não teve, e tem uma equipa, que é uma coisa que ele não tinha há 4 anos. Há 4 anos tinha uns amigos. Agora tem uma equipa que é contraditória, que tem as suas tensões interiores, mas tem uma equipa, pronto. E está preparado, e por isso ele fez, não sei se chegou às 100 ou não, as ordens executivas até agora, porque isso até são 24 horas que ele tem, portanto ainda não acabaram. Portanto tem as suas ordens executivas, que é uma forma constitucional, enfim, se as ordens executivas não violarem os limites da Constituição, de aproveitar um período em que o Congresso não está, por assim dizer, a funcionar plenamente, e portanto o Presidente exercer os seus poderes, e tinha isso tudo preparado. Portanto, há uma preparação que não existia antes, mas há uma urgência também, porque uma coisa que acontece quase sempre nos Estados Unidos, e é muito provável que aconteça desta vez também, é que daqui a 2 anos volta a haver eleições, chamado midterms. Nas midterms, habitualmente o partido do Presidente perde lugares no Congresso,
portanto, no Senado e na Câmara dos Representantes. No Senado, a margem dos republicanos, enfim, apesar de eles terem mais lugares em risco daqui a 2 anos do que tiveram desta vez, a margem dos republicanos talvez lhes permita manter o controle do Senado. Mas o controle da Câmara dos Representantes pode desaparecer, porque é muito, muito tangencial, e o que é verdade é que Trump, no poder, perdeu as eleições sempre. Portanto, este tipo de eleições ele perdeu-as sempre, não é? Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer, mas que seja lá como for, se ele quiser tirar partido de uma situação que houve já vários presidentes nos Estados Unidos que tiveram, que é o alinhamento de todas, digamos, de Washington, estamos a falar apenas de Washington, e é bom nunca esquecer que nos Estados Unidos há muita coisa que não passa por Washington, é um Estado federal, há muita coisa que depende dos Estados, e que às vezes não depende sequer dos Estados, depende de níveis de poder abaixo dos Estados, condados, por aí adiante, às vezes até, enfim, estruturas micro quase, em que as pessoas têm um poder de votar, escolher e fazer referendos e por aí adiante. Bem, mas neste poder central de Washington, como eu disse, é um poder limitado, o alinhamento de todas as forças já aconteceu outras vezes e não aconteceu obrigatório e não resultou daí uma ditadura. E houve outros presidentes que também governaram muito rapidamente, com base em decretos executivos e numa agenda de grande urgência e às vezes para mudanças muito radicais nos Estados Unidos, como por exemplo, o caso mais famoso, talvez porventura seja um dos presidentes hoje mais considerados, não estou a compará-lo com Trump, são figuras completamente diferentes, que é Franklin Roosevelt, que também teve uns 100 dias alucinantes em termos de mudança e de coisas novas. Bem, aliás, há quem diga que foi, enfim, às vezes os politólogos falam de ditadura de Roosevelt, porque ele de facto governou de uma forma muito pessoal em certos momentos. Mas isto não quer dizer que não haja estes aspectos e que nós não vamos assistir nos próximos tempos a muita coisa muito rapidamente, até porque já começámos a assistir, designadamente com a questão dos reféns, falámos aqui de ontem, de Israel. Ele foi a única situação em que ele se referiu especificamente ontem, designadamente quando levou familiares de reféns para o comício, aquela cerimónia que fez à noite, já depois, mais tarde, o terceiro discurso do dia, penso eu, nessa altura, e depois quando assinou algumas ordens executivas em público, na arena do Capitólio, que eu não sei exatamente o que é daquilo, portanto, que espaço é aquele. Onde as equipas jogam de basquete, equipa de hockey, etc. É um tipo Mel. Sim, Mel Arena, meio desportivo. Sim, meio desportivo. Parecia pelo aspecto, sim, mas eu ali nunca estive. Pronto. Em Chinatown. E portanto, há este lado, e ele ontem quase não falou de política externa, exceto no caso de Israel. Não há ali pista. Quer dizer, há algumas referências, mas são todas muito vagas, fugidas, até muito sobre vagas. a Ucrânia. Há coisas que são simbólicas. O nome do Golfo do México ou Golfo da América é como a Praça do Arieiro ou a Praça Sá Carneiro. Quer dizer, aquilo é para... Pronto, não sei se vai pegar, penso que não vai pegar. A questão do monte, da montanha, do monte mais alto dos Estados Unidos, que eu nem me tinha percebido, tinha mudado de nome, eu conhecia aquilo como Monte McKinley, que é no Alasca, e portanto, assim, aquela é uma coisa mais simbólica, tem mais simbólica que outra coisa. Nem creio que ele queira repetir, tenha uma vontade. O presidente McKinley tinha uma vontade de intervenção externa muito grande, que não joga bem com aquilo que é a agenda de Trump. Portanto, ele depois falou um bocadinho dele, mas não creio que seja por aí que ele queira ir. Depois há outras questões. Ele não falou da Groenlândia, falou do Canal do Panamá, mas, pormenor muito importante, percebeu-se que ali havia uma outra questão, que é a China. Isso sim vai estar muito presente, até porque ontem só houve um membro da administração que foi confirmado, foi Marco Rubio. Marco Rubio é aquilo que se chama um falcão no que respeita às questões que têm a ver com a China, e essa agenda vai estar muito presente. Não houve ontem nenhuma pista que eu tivesse dado por ela, por exemplo, relativamente, ele nunca falou da Rússia, ele nunca falou da Ucrânia, ele nunca falou da Europa, quer dizer, mesmo, por exemplo, a questão das tarifas, que é uma questão muito delicada e que devido à sua administração, porque temos
os que são contra a ideia das tarifas e os que são a favor, quer dizer, os que são contra Musk, os que estão a favor Bannon, portanto aquela tensão que sabe que existe. Há uma coisa curiosa que foi no tal comício da Arena de Washington, em que ele corrige de alguma forma a ideia de que tarifas é a palavra de que ele gosta mais. Não sei se reparaste nesse momento em que ele fala antes, diz que ela só vem, não sei se é em terceiro, se é em quarto lugar. Ele coloca primeiro Deus, depois a religião, depois o amor e depois é que vem as tarifas. Portanto, faz assim uma ordem, um bocadinho. Quer dizer, e ele ontem não disse o que é que ia fazer. Quer dizer, as ordens executivas não estabelecem tarifas, abrem um processo. Portanto, mas um processo faz parte daquilo que é a sua natureza. Ele é um homem que vem do imobiliário, negociar preços, não é? Portanto, negociar compras e vendas, e eu acho que ele continua a ser Trump, não é? Desse ponto de vista. Portanto, olha para tudo como sendo um bargain, portanto, um regateio. Portanto, um negociador. Um negociador. Mas não é só um negociador, é um regateio. Portanto, que é aquilo que nós sabemos, por exemplo, nós todos sabemos que se formos a um mercado em Portugal, quando nos pedem um preço, a gente paga aquele preço. Mas também todos sabemos, se formos a um mercado num país árabe ou de outra cultura, que não são só árabes, na parte sul do Mediterrâneo, pedem-nos um preço para a gente, se nós não propusermos outros, eles quase que ficam ofendidos, não é? Faz parte das regras, quer dizer, é assim. E todos também temos noção de que há muitas coisas, por exemplo, sei lá, não há muita coisa que no mercado assim mais aberto se regateia. E há uma parte da retórica de Trump que é para aumentar o ponto, portanto, para dizer, eu sei que isto vai acabar em 100, mas tenho que começar por pedir 200 ou começar por pedir 150. E o grande problema, porque isto é muito diferente da forma dos outros políticos atuarem, o grande problema é que nós às vezes não sabemos exatamente o que é que aquilo significa. Isto é tão válido para o canal do Panamá, como para a Groenlândia. Quer dizer, o que é que ali é apenas regateio ou o que é mesmo para levar até ao fim? Sim. Quer dizer, agora, ele vai mandar tropas para o Panamá? Bem, houve presidentes anteriores que já mandaram, não é? Até uma vez houve presidentes anteriores que já mandaram, mas eu não estou a vê-lo a fazer isso. Agora, vai se calhar querer dizer que, isto de navios chineses mandarem mais que navios americanos, não pode ser. Portanto, eu acho que temos de estar preparados para isto, mas sobretudo, do nosso ponto de vista, ou melhor, do ponto de vista de quem está aqui deste lado da Europa e das coisas todas que a Europa tem que se preocupar, mas podemos falar disso de outras alturas, há uma questão. Nós não podemos continuar a olhar para Trump só pelos clichês e a tentar sempre encaixar tudo o que se passa à sua volta em clichês, porque isso já levou muita gente a enganar-se durante demasiado tempo. E, portanto, já não é tolerável que continuemos a insistir no clichê e sem perceber tudo, tentar perceber ao menos, não quer dizer que a gente consiga perceber, mas tentar perceber tudo o resto. Porque quando nós olhamos para ali e vemos aqueles senhores que até há muito pouco tempo eram apoiantes dos democratas, os senhores de Silicon Valley, estão ali todos, é fácil dizer, estão ali na vassalagem. Mas dizer que estão na vassalagem não é a mesma coisa que dizer aquilo que disse Joe Biden, que são eles que mandam. É que Joe Biden disse que eram eles que mandavam. Mas depois ao mesmo tempo nós dizemos que aquilo é a vassalagem. Porque as duas coisas são más. Mas qual é que é verdadeira? É que não são a mesma coisa. Sim, e não podem ser as duas ao mesmo tempo. Temos que sair do clichê e procurar pensar e interpretar o que está a passar.